E aí, galera, tudo bem? Aqui é a professora Débora Cavalcante e neste vídeo nós vamos fazer o complemento sobre os estudos da crase, tá? No vídeo anterior eu mencionei a regra geral. Aqui a gente vai começar os estudos sobre os casos específicos. O primeiro dos casos específicos que eu escolhi foi a utilização da crase antes de pronomes possessivos. A gente sabe que esse o uso do artigo, certo? O uso do artigo feminino antes de um pronome possessivo feminino, é, de maneira geral, é de uso facultativo. Eu posso dizer a minha mãe faz bolos deliciosos, ou posso dizer simplesmente minha mãe faz bolos deliciosos. Então, com o caráter facultativo desse artigo, é facultativo também o uso da crase nesses casos. Certo? Observa aí o que eu disse no slide. O uso dos artigos antes de pronomes possessivos, salvo em alguns casos, fica a critério de quem escreve. Dessa forma, há a possibilidade de usar ou não o acento grave. Exemplo 1. Refiro-me à minha viagem. Neste exemplo, tanto faz a utilização ou não da crase, tá? É você quem escolhe, porque é você quem diz se você quer usar o artigo ou não. Fiz um apelo às minhas amigas. Novamente, aqui você escolhe se você usa a crase ou não. Como assim? Porque o artigo antes do pronome possessivo é facultativo. Desse modo, será facultativo também o uso da crase, já que para sua existência, é preciso que haja a preposição a e o artigo a. Se não houver o artigo, também não haverá a crase, tá bom? No outro caso, certo? São as locuções femininas. Locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas farão a exigência da crase. Locuções adverbiais, por exemplo, à esquerda, à força, à moda, às pressas, à toa, às vezes, são locuções adverbiais que exigem a utilização da crase. Então, sempre que você se deparar com essas expressões, faça uso da crase. Preste atenção que todas são locuções femininas, tá? Locuções prepositivas, à custa de, à espera de, à vista de, são locuções, né, que têm função de preposição e que são femininas, por isso utilizam a crase. E locuções conjuntivas, à medida que, à proporção que, certo? Também são expressões femininas, por isso utilizamos a crase. Então, assimila esses casos, tá? Você já assimilou a regra geral lá no outro vídeo, e aqui você vai assimilar essas regras. O primeiro caso, antes do pronome possessivo, de regra de forma geral, essa crase vai ser facultativa porque o artigo é facultativo. Você é quem escolhe se o coloca ou não. Nas locuções femininas, tanto adverbiais como conjuntivas, como prepositivas, esse uso será obrigatório. E por último, no terceiro caso, eu disse que a crase também pode resultar da contração de pronomes demonstrativos com a preposição a, certo? Primeiro, eu tenho um termo regente, verbo ou nome, que a gente já viu anteriormente, que vai pedir a preposição a, certo? É obrigatória a existência dessa preposição. E eu tenho, na sequência, como termo consequente, um pronome demonstrativo, mas não é qualquer pronome demonstrativo, é o pronome demonstrativo aquele e as suas variações, aquele, aquela, aquilo, aqueles, aquelas, certo? São essas variações. E o pronome demonstrativo a, que vai, dentro da oração, ter o mesmo valor de aquela, tá bom? Preste atenção aí. No exemplo, não dei importância àquilo. Quem dá, dá algo a alguém. Veja que para introduzir o objeto direto, este a alguém, a alguma coisa, o verbo dar pede a preposição a. Sendo assim, há uma contração deste a preposição com o a que inicia, certo? Que inicia o pronome aquilo. Esse som já vem aqui, não é
correto você fazer a repetição, não dê importância a aquilo, isso não existe, certo? Você não vai fazer essa repetição do som, você vai usar a crase sim no pronome aquele, aquela, aquilo, se houver a necessidade dessa contração, tá? No segundo exemplo, esta situação é semelhante à que me descreveu. Você percebe que esse "aque" tem o mesmo sentido de aquela? Por isso que você utiliza essa crase. Aqui você tem novamente a ideia do pronome demonstrativo aquele, aquela, certo? E por último, falarei as que quiserem me ouvir. Esse "as que quiserem me ouvir", você tem a ideia de uma elipse aí, da omissão de um termo, "as pessoas que querem me ouvir", ou mesmo você entende novamente a contração do pronome da preposição "a" com o pronome aqueles, certo? Aquelas que quiserem me ouvir. Então, você entende novamente aquela ideia de processo, de que existe a obrigatoriedade aqui da preposição "a" e de um outro "a", que seja um "a" artigo ou que seja um "a" pronome demonstrativo, como é este último caso, certo? Espero que vocês assimilem com facilidade. As outras dicas virão também em vídeos curtinhos, em casos fáceis assim de associar, para que fique mais fácil também a sua compreensão. Espero ter ajudado e por hoje é isso. Um beijão, tchau, tchau.